Hoje com o pastor José Prince. A paz, igreja, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, prosperando na alma, no conhecimento do Senhor Jesus e também em todas as obras das suas mãos. E com saúde, amém? É o que eu desejo para vocês. E faço a oração de 3 João 2 por vocês. É a oração que eu faço por você. Como vai bem a sua alma? E também vamos pedir para nós mesmos o que está escrito em Efésios, capítulo 1, amém? Quando diz que Deus quer nos dar o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Olha, amigos, nós podemos tentar conhecer ao Senhor com o nosso esforço. A Bíblia diz que é uma das cláusulas da nova aliança: ninguém dirá ao próximo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Deus disse na nova aliança, por causa do que Jesus fez e conquistou na cruz, certo? Nessa nova aliança, ninguém ensinará ao próximo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Isso é incrível, porque no grego, a primeira palavra que diz que as pessoas vão falar conheça ao Senhor, ninguém ensinará ao outro a conhecer ao Senhor, porque essa palavra conhecer ali é conhecer por experiência ou pelo esforço. Amém? Não precisam ensinar, conheçam ao Senhor por esforço. Por quê? Porque todos me conhecerão. E desta vez, conhecer no grego é oidá. E oidá, na verdade, quer dizer, vão ter uma revelação interna. Amém? Vão ter uma revelação interna, vão conhecer o Senhor. Oidá fala de instinto, é o que está lá dentro. Aleluia! Enquanto a palavra dinosco, conheçam ao Senhor é por esforço. Não estamos nessa dimensão, nós conhecemos ao Senhor. Por quê? O próximo verso fala, porque terei misericórdia das suas iniquidades e dos seus pecados e transgressões não me lembrarei mais. A razão por que conhecemos ao Senhor lá dentro, o conhecemos de maneira íntima, é porque os nossos pecados foram perdoados. Por isso é importante acreditar nisso, porque como podemos fluir no conhecimento do Senhor é quando entendemos, compreendemos que fomos perdoados de todos os pecados. E a postura de Deus para conosco é de misericórdia com as nossas iniquidades e dos seus pecados e transgressões ele não se lembra mais. Quando você entende isso, então você vai conhecê-lo intimamente. Amém? Você vai ter intimidade com o Senhor. E quando essa área então é atacada, quando as pessoas não acreditam que todos os seus pecados já foram perdoados por Cristo, amém? Não estão firmados nisso, o que acontece é que o conhecimento do Senhor não vai ser muito forte. Amém? Vai ser algo que não está lá dentro. A compreensão deles de Deus estará errada. E é por isso que se você estudar a nova aliança, você vai ver que Deus fala, farei isso, farei aquilo, e eles vão experimentar isso, e logo depois então fala, porque tudo isso Deus diz que vai fazer, porque serei misericordioso. Ou seja, se descobrirmos que fomos perdoados de todos os nossos pecados e a postura de Deus para conosco hoje é baseada na graça, amém? Não para pecarmos, é lógico, de fato. Crer certo vai sempre. Crer nisso é crer corretamente. Crer no Evangelho de Jesus Cristo vai produzir vida correta. Amém? Santidade verdadeira. Porque fomos criados em justiça e verdadeira santidade. Essa santidade, amém? A Bíblia diz que tudo na nova aliança funciona porque terei misericórdia das suas iniquidades. Então a cláusula que faz tudo funcionar, que está acima, certo? É, na verdade, aquela que está logo no final. Então, porque sabemos que os pecados foram perdoados e das nossas iniquidades e transgressões Deus não se lembra mais, o conhecemos intimamente. Amém? Quando o conhecemos intimamente, então funciona assim. Porque nós o conhecemos intimamente, amém? O conhecemos, a Bíblia diz que ele será nosso Deus e nós seremos para ele o seu povo. E esta frase fala de algo milagroso. Deus diz, eu serei seu Deus. Como disse para Israel, serei seu Deus e eles serão meu povo. Quando Deus diz isso, ele está dizendo de várias maneiras. Eu serei o Deus que cura, eu sou o Senhor que vos sara, então sereis para mim um povo saudável. Amém? Eu serei para vocês o Jeová Jireh, o provedor, e vocês serão para mim um povo que sempre terá provisão. Amém? Com mais do que o suficiente para ser uma bênção para multidões. Glória a Deus. E Deus, quando disse eu serei para vocês Deus, revela algo sobre o milagre. E Deus diz, você será um povo acima de todos os povos da terra. Amém? Um povo que vai ser cuidado, vai ser mantido. Amém? Um povo saudável, forte e, acima de tudo, um povo que conhece intimamente o Senhor. Amém? Glória ao nome de Jesus. E o verso depois diz
e porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém? Então a Bíblia diz que Deus é capaz de escrever suas leis no nosso coração. Amém? E colocar as suas leis nas nossas mentes. Viu? É Deus quem vai fazer. Não somos nós que vamos fazer, mas Deus vai fazer, glória a Deus. E tudo isto Ele fala que eu vou fazer, porque terei misericórdia das suas iniquidades. E esta cláusula é muito importante entendermos. Eu me alegro tanto com a nova aliança. Eu nunca deixei de ficar alegre com essa notícia, até ver Jesus face a face. Vou continuar sempre alegre e vou agradecê-lo por fazer possível essa nova aliança para todos nós. Amém? E recentemente falamos do Monte Sinai, que representa a antiga aliança, e também o Monte Sião, que como contraste representa a graça, amém, a nova aliança. E nós vimos recentemente que, profeticamente falando, que vai ser do Monte Sião que Deus disse que vai dar uma grande festa. Vamos ver isso? Aqui diz, dará neste monte. Que monte é este? Bem, no final do capítulo anterior diz que é o Monte Sião. Então, continuando aqui, e o Senhor dos Exércitos dará neste Monte Sião a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem. E você sabe que eu falei disso recentemente, sobre uma característica da profecia bíblica, que qualquer profecia tem dois lados. A Bíblia diz, pode uma nação nascer num só dia, falando de Israel, que voltou a ser uma nação em 1948? Amém? Sião esteve de parto e logo deu luz a seus filhos. E isso, profeticamente falando, está falando de Israel, que voltou a ser uma nação em 1948. Isso já aconteceu, glória a Deus. E olha, este verso, mesmo falando de Israel, primeiramente, essa profecia está falando disso, do futuro de Israel. Amém? Houve um cumprimento natural, mas também tem o outro lado. Dessa profecia, por exemplo, a Bíblia diz que devemos saber disso, que o segredo da sabedoria é múltiplice, ou seja, tem muitos lados. No natural, podemos também falar isso. Sião está de dores de parto. O que é isso? Podemos dizer que é a igreja, o lugar onde está a nova aliança. Amém? O Monte Sião é a graça, onde estamos. Quando nós oramos, damos luz a filhos. Amém? Nós oramos e o reino de Deus cresce. Aleluia. Lembra do apóstolo Paulo? No livro de Gálatas falou o seguinte, ó nécios Gálatas, depois disse isso, estou sentindo dores de parto de novo, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, ele não orou assim pelos coríntios, mesmo sabendo que os seus pecados eram mais até terríveis dos coríntios, mas qual era o problema principal dos Gálatas? Ele não falou nada sobre o pecado deles, mas que o problema deles era que estava deixando a graça pela lei. Ok? E eles estavam vivendo em confusão, porque em vez de confiar na graça, estavam introduzindo de novo a lei na vida deles. E Paulo disse, estou sentindo dores de parto de novo. Ou seja, a palavra de novo quer dizer que ele orou por eles para serem salvos. Foi quando sentiu as primeiras dores e ele disse, olha, eu estou sentindo dores de parto de novo até que Cristo seja formado em vós. Ele disse, eu não tenho certeza, eu tenho dúvida de vocês. Eu não sei nem se vocês são salvos. Se vocês não são salvos, eu oro para que sejam salvos. E se vocês já são salvos, estou orando de novo, tendo dores de parto de novo por vocês, para que Cristo seja formado em vocês. Amém? E foi a única igreja que recebeu isso, essa oração. Então tem o lado natural. Sião esteve com dores de parto, falando de Israel. Amém? E deu luz a filhos. E quando nós oramos na graça de Deus, pela graça de Deus, no Espírito da graça, amém? Nós ganhamos almas, amém? Ganhamos almas para o reino de Deus, aleluia! Amém, glória ao nome de Jesus. Olha, eu quero que você se lembre que eu falei muito recentemente sobre o cumprimento profético disto, que vai acontecer muito em breve, mas também o cumprimento profético, porque se você olha só o natural, diz assim, neste monte destruirá, que monte é esse? É o Sião, o monte da graça e não o monte Sinai, que é o monte da lei. E destruirá neste monte a face da cobertura. E falei recentemente que a face da cobertura é a palavra Lot, que é o nome do sobrinho de Abraão, Ló, que literalmente quer dizer um véu ou máscara. A face da cobertura com que todos os povos andam cobertos. E o véu com que todas as nações se cobrem. Este véu é a palavra massecar.
temos duas palavras, véu ou cobertura. No hebraico tem a palavra, que é a palavra mássica, acabamos de ler isso, e também a palavra lot. Tem outra que é atar, mas essas duas aqui são usadas com mais frequência, ok? Perceba a palavra mássica. Hoje em Israel, se você perguntar para um judeu em Israel como se chama a máscara em hebraico, eles vão falar massicar. E olha bem aqui, Deus está dizendo que ele vai destruir neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e também o véu ou máscara com que todas as nações se cobrem. Nunca vimos antes, sabe, um fenômeno assim onde todas as nações do mundo têm que usar uma máscara. É a nossa geração. Tem uma aplicação natural, mas glória seja a Deus, ele vai destruir. E onde? No Monte Sião. Ou seja, temos que pregar a graça de Deus. Temos que pregar do Monte Sião, amém? E Deus vai destruir isso. Não temos que destruir, porque Deus vai destruir. Glória a Deus, a face da cobertura. E se você olhar a tradução de Young, ele diz, ele vai tragar neste monte a face da cobertura que cobre todos os povos, e a cobertura que está sobre todas as nações. E é lógico, se você olhar para o cumprimento profético, está falando de um período da nova aliança, onde o coração do povo se converte ao Senhor, e então o véu que estava sobre eles, mencionado em 2 Coríntios capítulo 3, que fala do véu do coração deles quando leem os 5 livros de Moisés. Amém, este véu será retirado. Amém? Então este também é o cumprimento, amém, deste verso, que é o cumprimento principal. Amém? Mas tem dois lados deste verso e tem sempre o lado natural e o lado espiritual. E o espiritual é que quando olhamos para o Senhor, amém, o véu é retirado. Amém? Nós vemos a luz. Glória a Deus. Talvez alguma área da sua vida está precisando de luz e também de sabedoria. Amém? Vá ao Senhor. Porque se você for somente para a Bíblia estudá-la, até por formalidade, sabe, sem contato com Jesus, não vai dar certo. Amém? Porque a Bíblia é um livro espiritual. E você tem que ter a luz que vem do Senhor. Por isso eu quero que você ore para ter o espírito de conhecimento e revelação e os olhos do entendimento iluminados. Amém? Glória a Deus. Você viu onde tudo isso vai acontecer? Vai acontecer no Monte Sião. No verso 8, depois de tudo isso acontecer, nos fala que vai aniquilar a morte para sempre. A mesma frase que o apóstolo Paulo usou quando falou do arrebatamento em 1 Coríntios 15. Ele citou este verso de Isaías 25, verso 8. Certo? Ele citou isso aqui. Então quer dizer que os versos anteriores vão acontecer antes do arrebatamento. E sabemos que o arrebatamento está próximo. Amém? Então antes do arrebatamento acontecer, Deus fala de uma festa, amém? E depois a destruição do véu, certo? Que quer dizer que Deus vai acabar com essa pandemia, amém? Deus vai destruir este vírus do Covid-19, amém? Porque é o único que trouxe essa característica onde todas as nações tiveram que usar uma máscara. Estou falando de forma geral, porque nunca vimos isso acontecer no mundo inteiro, nunca na história. E esta geração, na verdade, ficou marcada pela máscara. Ok? Então, antes do arrebatamento, antes de tragar a morte na vitória, amém, o último inimigo que vai ser colocado debaixo dos nossos pés vai ser a morte, mas antes disso ele vai destruir a máscara, amém, ou seja, vai acabar com essa pandemia, amém, e depois, e eu estou falando no natural, é lógico que essa destruição também vai ser antes do arrebatamento, amém, a cegueira espiritual será removida e vamos entender a nova aliança, vamos entender sobre Cristo como centro em todas as Escrituras, amém? Vamos ver Jesus, glória a Deus, a Bíblia diz. Mas antes disso acontecer, vai ter uma grande festa. Antes da destruição da pandemia, amém? Antes de destruir, então, essa praga que veio sobre nós, vai ter um banquete, uma festa, amém? Vamos falar sobre essa festa agora, porque recentemente eu só falei sobre, neste monte, o Senhor vai dar uma festa de vinhos velhos, e eu expliquei sobre este vinho. Mas quero falar dos animais gordos. Ele vai dar uma festa de animais gordos, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa de animais gordos. Aqui fala o Senhor dos Exércitos. É um nome interessante, porque ele aparece primeiro no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana. Lembra? O marido Eucana, e ela foi a mãe de Samuel. E foi ali naquele capítulo que apareceu pela primeira vez o nome o Senhor dos Exércitos.
E a primeira pessoa que usou este nome na sua oração quando ela clamou foi Ana. Ela orava pedindo um bebê. Ela disse, ó Senhor dos Exércitos, em hebraico, Yahweh Sevot, o Senhor dos Exércitos. Amém? O Senhor dos Exércitos dos Anjos, uma tradução diz, mas não é só exército de anjos. O Senhor dos Exércitos quer dizer que tudo tem que obedecer à sua ordem. Amém? O Senhor dos Exércitos. E fala de uma guerra. Quando esse nome é usado, nos dá a ideia de o Senhor declarando guerra contra os seus inimigos. Ou seja, aqui diz neste monte o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos. Tem uma guerra acontecendo e essa guerra será vencida com uma festa. A vitória é dada nesta guerra quando nós então comermos. Amém? Deus vai dar uma festa e nós vamos comer. Amém? Como a parábola que Jesus falou em Lucas 14, quando disse, um certo homem deu um grande banquete. Amém? Um homem deu um grande banquete. É o que vai acontecer no final, porque durante esses dias que vivemos, a palavra festa quer dizer o quê? Não está falando de café da manhã ou almoço, mas é quando a noite chega. Amém? No final do dia. Então, no fim dos tempos, ele vai nos dar uma grande festa. E por isso ele disse que a última categoria, eu me alegro muito com isso, ele fala para aquele servo no singular, que é o Espírito Santo, eu creio. Essa é a ideia aqui. Amém? Ele disse, vá pelos caminhos e pelos valados. E eu mencionei que o último campo ministerial vão ser os valados. E você vê que todas as nações do mundo agora estão com valados. Estão como num valado. Amém? Muitos não podem sair e muitos não podem entrar. Amém? É tudo valado. Amém? E olha, também tem muros de proteção, como que segurando, retendo informações. Amém? Para que não cheguem. As nações estão fazendo isso. E é lógico, podemos falar da cortina de bambu da China e também a cortina de ferro da Rússia. Essas cortinas existem. Olha, e o fato de que o Senhor disse que esses valados serão o último campo de ministério é muito interessante, porque está falando da nossa geração. E o primeiro grupo foi o tempo dos apóstolos e da igreja primitiva. Isso foi a primeira parte da parábola, que fala de ruas e bairros. Coisas pequenas, ruas e bairros. Amém? Depois tem o próximo grupo, que foi, na verdade, ir pelos caminhos e também os valados. Caminhos fala de cidade, certo? As cidades são ligadas por caminhos, por estradas e também tem a highway da informação, não é? Estamos conectados no que chamo de super highway de informação, certo? E o Senhor disse, vá pelos caminhos, certo? Vá pelo caminho falando do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Força-os a entrar. Aleluia! Amém? E eu já disse que Deus é tão bom que Ele tem até que nos forçar a desfrutar do banquete. Ele nos força a sermos abençoados. Ele nos força, amém, a desfrutar da santidade. Ele nos força para sermos salvos. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. E por isso o homem precisa até ser forçado. Seu coração está tão duro. Deus tem que fazer isso. Então, somos essa geração que tem que forçar. A geração anterior, amém, ele disse ao Espírito, ao servo, o seguinte, vá e traga-os aqui, trazer e não forçar. Mas na última parte é forçar. Eu falei disso recentemente, mas eu queria falar de novo. E o que está no verso 6, aqui diz que antes da destruição da pandemia, amém, antes do véu ser retirado, mais importante, que está no coração, na mente das pessoas, você pergunta quem é que está usando o véu, e eu falei disso recentemente, mas foi o diabo que colocou este véu em 2 Coríntios 4:4, você vê, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou. Amém? Mas, antes disso, vai haver uma festa. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos purificados. Olha, eu vou falar sobre a parte do vinho que eu falei recentemente, o símbolo do vinho também, que é importante, mas eu quero me deter nesta parte que eu ainda não falei, uma festa de animais gordos. A expressão animais gordos no hebraico é a palavra shemen. Shemen é de onde tiramos get shemen. Get é prensa, shemen é óleo, prensa do óleo, Getsemane. Por isso tem um jardim chamado Getsemane em Jerusalém. Ali bem aos pés do Monte das Oliveiras, onde Jesus passou por aquela agonia e ele suou sangue, era ali que estava a prensa do óleo, ok? Get, prensa, shemen, óleo. Então aqui Deus está falando o seguinte, uma festa, um mistê em hebraico, de shemenim, shemenim em hebraico,
no plural, shemenim. Aqui diz animais gordos, mas é óleo, aleluia. Amém? Fala de um aumento da unção. E vai ser como azeite de oliva. Podemos beber no natural e nós vamos desfrutar e nos alegrar com este óleo ungido que Deus vai derramar no Monte Sião. E mais uma vez eu digo, é no Monte Sião. Não vai ser no Monte Sinai. Deus mudou de montanhas. Eu quero parar e dizer o seguinte. Se você olhar o verso 6 diz, neste monte, o verso 7 destruirá. Neste monte, temos que ter certeza de que estamos no monte certo para recebermos tudo isso. Ok? Porque muitas pessoas ainda estão no Monte Sinai. E você se lembra em Hebreus 12, quando o Espírito Santo faz um contraste do Monte Sinai com o Monte Sião. Ele diz, vós não chegastes ao monte que arde com trevas, escuridão e tempestade. É muito interessante porque no Sinai foi, na verdade, a primeira vez que comemoraram a festa de Shavuot. Eles comemoraram isso. E por isso o povo judeu ainda celebra Shavuot como o dia que foi dado a lei e não o Espírito. O Espírito foi dado ali. Amém? Mas eles celebram o Shavuot para eles quando a lei foi dada. Quando acontece o Shavuot é geralmente em maio ou junho. E é muito interessante que durante esse tempo no Monte Sinai é muito quente. Durante os meses de maio e junho é particularmente muito quente, época mais quente do ano. Não é para ter relâmpagos ou nuvens negras e tempestade, mas quando Deus deu a lei houve trevas, escuridão e tempestade. Se você ler o relato, tudo isso vai estar lá. E em Hebreus 12 diz sobre trevas, tempestades, escuridão. Amém? Mas vós não chegaste a este monte onde não há luz. Não chegaste a este monte, na verdade, continua dizendo, em alguns versos, que até Moisés disse, eu fiquei tremendo e temendo por causa disso. E Deus disse que se até um animal tocasse naquele monte, se isso acontecesse, tinha que ser trespassado com um dardo, ou até com uma lança. Daí vem a ideia de dardos inflamados. Quando você toca no Monte Sinai, amém, os dardos inflamados vão te atingir. Sabe? E até mesmo Moisés ficou todo trêmulo por causa da lei, das exigências. E ele viu tudo aquilo acontecer e ouviu todos os mandamentos. E a Bíblia diz que Moisés era o melhor que havia em Israel. Disse o seguinte, estou com muito medo e trêmulo. Certo? Ele ficou tremendo. Olha o que ele disse. Todo assombrado e tremendo. E logo depois disso, nos fala o seguinte, mas chegastes ao Monte Sião. Aleluia, não estamos mais naquela montanha que ardia com escuridão e tempestade. A montanha que disse, não matarás, não roubarás, não mentirás. Não conseguimos cumprir isso. Nós acabamos fazendo essas mesmas coisas aqui, se não em ações na nossa mente, no nosso coração. E por que isso? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus não deu a lei para o homem ser justificado por ela. Deus deu a lei para que toda boca calasse e todo mundo fosse culpado diante de Deus. Mas graças a Deus hoje chegamos ao Monte Sião. Aleluia, a montanha da graça, onde o Espírito Santo caiu no dia da mesma festa. De quando a lei foi dada, a festa do Shavuot, o Pentecoste. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas. Quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. Quando Deus deu o Espírito, 3.000 pessoas foram salvas. Aleluia. Amém. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Agora vamos olhar para este gráfico aqui, para você entender um pouquinho disso. Esse contraste. O Monte Sinai é uma montanha, o Monte Sião é uma cidade. Amém? No Monte Sião tem fogo, escuridão e trevas. No Monte Sião tem anjos, milhares de anjos estão lá. A igreja também está lá, a Bíblia diz em Hebreus 12. Deus também está lá. E a tempestade? Você vê a tempestade? Amém? E no Monte Sião você vê os justos. Quem são eles? Eu e você, glória a Deus, que fomos lavados no sangue de Jesus. Amém? Temos a mesma justiça que Jesus tem. Amém? Jesus é a nossa justiça, glória a Deus. Ao som da trombeta e a Jesus o mediador. As palavras da lei e o sangue que fala melhor, aleluia, glória a Deus, não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Amigo, não estamos no Monte Sinai, estamos no Monte Sião. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Não estamos debaixo de exigência,
mas estamos debaixo da provisão. Amém? A lei está sempre exigindo: não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Na graça, Deus diz: eu serei, eu farei, eu serei. Ele fará. E o que temos que fazer? Crer que Ele fará. Isso vai nos fazer, então, ficar preguiçosos e sem nenhuma eficácia no nosso trabalho. Por isso, na obra do nosso Deus, não, não, não. Quando Deus faz, porque Ele disse: eu farei, olha, quando Ele trabalha, Ele opera em você tanto o querer como efetuar da sua vontade. Quando a energia de Deus é liberada sobre você, quando o poder dunamis de Deus é liberado sobre você e por você, quando Ele faz isso com você, olha, as coisas que você vai fazer vai ser como a sarça ardente. Amém? Você queima, queima, queima. Amém? Você está ardendo, mas não é consumido. Amém? Você não se esgota. Continua queimando, brilhando para a glória de Deus. Aleluia. Então, olha, vai ter uma festa. Uma festa antes da destruição da pandemia. E também muitas almas sendo salvas. Um número muito grande de salvação de pessoas para o reino de Deus. Aleluia. Isso vai acontecer. Amém. A palavra fala disso. Amém. Isso vai acontecer. O Espírito de Deus já está agindo. Amém. E Deus nos colocou na internet. A palavra força-os a entrar faz parte desse processo para que todos entrem. Foi a única forma de nos fazer entrar na internet. Amém? Porque Deus quer levar esta mensagem para todos aqueles que têm acesso à internet. Amém? Com um simples toque agora. Amém? Só um toque e eles podem acessar o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus quer que preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, não o Monte Sinai, mas o Monte Sião. Não a antiga aliança, mas a nova aliança. Para vidas serem salvas. Aleluia! Agora olha aqui. Pois diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Vai ter um banquete de muita unção para nós. E olha, uma festa de vinhos velhos com tutanos gordos. Eu quero falar um pouquinho sobre tutanos gordos. Aqui diz festa com tutanos gordos. E essa palavra gordo também é a mesma palavra, shemen, que é óleo, no plural, shemenim. Certo? E shemenim com tutano. O que é isso, tutano gordo? Se estudar a palavra tutano, no hebraico é a palavra macá. E o uso primário de macá não é tutano. Macá, na verdade, é usado para aniquilado, exterminado, eliminado, abolido, e só uma vez é usada para tutano. Pode ser usado para tutano também, certo? Mas não é muito usado para tutano. É usado para aniquilado, exterminado, eliminado, abolido, tutano. Escute, amigo, no Monte Sião, Deus vai dar uma festa e vai dar uma unção de aniquilar, exterminar, eliminar, abolir doenças, enfermidades, amém? Escassez, glória a Deus, depressão e os poderes das trevas que oprimem a mente. Amém? Deus falou que vai eliminar tudo isso. Glória a Deus. Ele vai exterminar isso na sua vida. Vai ter uma festa de aniquilar tudo isso. Talvez a ideia de tutano está ali porque o tutano é responsável pelo sistema de imunidade. A sua imunidade é fabricada no tutano. Então a ideia de tutano talvez é para eliminar toda a coisa que invade o seu corpo que pode causar prejuízo. Amém? O sistema imunológico elimina isso. Amém? E agora Deus vai te dar uma festa, uma unção para aniquilar isso. Ou seja, uma unção muito rica. Amém? Uma festa abundante de unção para exterminar. Eu estava meditando nisso recentemente. E então, de repente, depois de meditar nisso, eu estava pensando nesta festa. Como vai ser? Essa festa de eliminar essa unção, como vai ser? E eu estava lendo, certa manhã, levantei e abri a palavra. E eu encontrei essa passagem como se Deus estivesse falando. Você estava meditando, agora eu vou te mostrar como que vai ser. Você quer ver isso? Amém? Aqui é Jesus, e diz, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Aqui, na verdade, não é o Monte Sião, mas o tipo da história está aqui. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Aleluia! Olha, havia uma unção sobre Jesus
A unção estava sobre ele e nós sabemos que o Pai deu para ele um espírito sem medida. Foi uma festa. Aleluia. Uma unção que transbordava. Amém? E por onde ele andava, qualquer pessoa enferma que se chegava a ele, e eles levavam os coxos, levavam os aleijados, levavam os mudos, levavam os cegos. Amém? E ele trazia unção. Ele é o ungido. Ele é a festa. Amém? Que extermina todas essas doenças e cegueira de todos que estavam aleijados. Ele só tocava nas pessoas e curava todas elas, dando para elas uma nova vida. Aleluia. É assim que vai ser. Amém? Isso é o que nós vamos experimentar naqueles dias. Muito em breve, eu creio que vai ser muito em breve. Mas é nossa responsabilidade pregar que Jesus não somente salva, mas cura. Amém? E não somente cura, Jesus protege. Especialmente nos dias atuais. E aqueles que pregam que Jesus salva, muitos são salvos. Mas muitas vezes, as pessoas não são curadas. Se você só fala que Jesus salva, amém, você tem que pregar todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. E as pessoas vão ver não somente a salvação, mas quando eles ouvem, a fé vem. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a moeda do céu. Uma mulher que recebeu a cura de Jesus, ele disse, a tua fé te salvou. Obviamente o poder era de Jesus, mas ele deu crédito a ela, dizendo, a tua fé te salvou. Ou seja, o que nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que nós ouvimos vai produzir fé. Por isso devemos pregar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus protege. Amém. Jesus faz prosperar. Amém. Glória a Deus. Jesus vai conceder para você uma família que vai ter luz em suas habitações. Amém. Uma linda e abençoada família. Amém. Como dias dos céus na terra. Para toda a sua família, como está em Deuteronômio 11. Então nós vemos aqui uma figura daquilo que vai acontecer e vai acontecer. Amém. Vai ser nesses dias quando Jesus vai dar a festa de unção, um shemenim, uma unção muito rica, uma unção que vai transbordar para exterminar esta doença que o médico te deu aquele diagnóstico. Amém? Vai ter uma unção que vai exterminar isso. Amém? E também todas as suas dívidas serão eliminadas. Aleluia. Até sua dívida financeira, se você tem uma. Amém? Ele vai exterminá-la. Aleluia. Amém? Ele vai eliminar, aleluia, tudo aquilo que veio como resultado da queda. Tudo vai ser eliminado. Aleluia. Vai ser abolido. E o último deles vai ser a morte. Ele vai acabar com a morte para sempre. Aleluia. Então, estamos vivendo esses dias. Glória ao nome de Jesus. Você está alegre? Eu estou. Me alegro muito de viver nesses dias. Amém? Mas é muito importante para nós nos lembrarmos que tudo isso acontece onde? Neste monte. Deus falou isso mais do que uma vez. Neste monte. Eu farei isso. Neste monte. Eu farei aquilo. Então nós temos que ter a certeza de que estamos estabelecidos no Monte Sião. De fato, a Bíblia diz que algumas coisas vão ser abaladas nesses dias. Isso está em Hebreus 12. Esse chacoalhar vem logo depois que ele fala sobre o Monte Sinai e o Monte Sião, que eu acabei de falar agora. E no final, o propósito de tudo isso é o chacoalhar no Monte Sinai. Amém? E esse chacoalhar é para as coisas que foram feitas pelo homem. Tudo que é feito pelo homem, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Logo depois de falar do contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião, ele diz aqui, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Não só a terra, mas o céu também. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, ou seja, feitas pelo homem, para que as imóveis permaneçam. Aquilo que Deus fez vai permanecer. Amém? Isso está acontecendo agora mesmo no mundo inteiro. Tudo que é móvel está se movendo. Seja na área dos negócios, das finanças, do jeito que fazemos a nossa economia funcionar no mundo inteiro, de todas as nações, está tudo mudando, tudo está mudando. Até o entretenimento está mudando. As pessoas ainda não podem ir em muitos estádios e tudo mais. Tudo está sendo removido, tudo isso está sendo removido. Para quê? Para que as coisas feitas por Deus permaneçam. Amém? Não quer dizer que não vai ter mais esportes, não vai ter mais dinheiro, mas está falando que se essas coisas foram feitas, amém, para o reino de Deus, não serão movidas. Amém? Mas tudo aquilo que é feito pelo homem vai ser movido. Tudo aquilo em que o homem confia vai ser movido.
para que as coisas que são de Deus não sejam movidas, mas permaneçam. Glória a Deus, porque tudo que está sendo movido, quando acabar de ser movido, amém, as coisas de Deus vão permanecer sólidas. Aleluia. O próximo verso fala, por isso, por causa da mudança das coisas que são móveis, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Percebeu isso? Retenhamos o quê? Retenhamos a santidade? Não. A graça vem antes da santidade. Retenhamos a graça pela qual, por essa graça, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Às vezes, colocamos a reverência e piedade na frente da graça. Nos esquecemos que é pela graça. Retenhamos a graça, pela qual retenhamos a graça, pela qual, somente pela graça, podemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Isso tem que ser estabelecido. A graça vem primeiro. Se focarmos em reverência e piedade, e também santidade, amém, vamos acabar fazendo essas coisas com espírito de servo. Amém? As coisas que Deus falou que já nos libertou, porque não recebeste o espírito de escravidão para temer, mas o espírito de filho. Não tem espírito de filho somente focando nisso. O espírito de filho vem pela graça, amém? E é somente pela graça que servimos a Deus, agradavelmente, com reverência verdadeira e piedade. Piedade verdadeira. Amém? Então a graça vem primeiro. Tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Amém? Olha, o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a Bíblia diz que depois de uma grande vitória, você se lembra como ele ficou deprimido porque Jezabel tinha dito que iria matá-lo, e ele correu, ele saiu correndo. Para onde ele correu? Para onde ele correu? Ele correu até chegar no Monte Sinai. O Monte Horebe é o mesmo monte. Ele foi para o Monte Sinai. E ali, no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus foi até ele. E olha o que Deus falou com ele. E ali entrou numa caverna no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Uma pergunta interessante que Deus fez para Elias. Que fazes aqui no Monte Sinai? Elias, olha, sabe, se você olhar para outros profetas, você não vê Deus falando o que fazes aqui. O fato de Deus ter falado isso, ele começou a conversa dizendo para Elias: o que fazes aqui, Elias? Amém? Tem algo aqui que merece a resposta de Elias. Mas isso não ia satisfazer a Deus, porque Elias não tinha uma resposta para isso. Ele não tinha que estar de volta no Monte Sinai. Amém? Mas por causa da sua decepção, ele voltou para o Monte Sinai. Temos que aprender algo. Quando nos decepcionamos, quando sentimos, sabe, deprimidos, a tendência de voltar ao legalismo, de voltar aos nossos próprios esforços, é grande. Que fazes aqui? Por que você está confiando nos seus próprios esforços? Amém? Me vendo como um Deus que exige, em vez de um Deus que provê. Que fazes aqui, Elias? Eu creio que Deus está te fazendo essa pergunta. Que fazes aqui? Por que você me vê como um pai que está sempre exigindo de você e não ajuda com nada? Por que você está me vendo desta maneira? Você se lembra da parábola dos talentos? Quando um deles enterrou o talento? E talento não é a nossa ideia de talvez dons. Amém? Ele tem um talento para o futebol. Não é esse tipo de talento, mas o talento era de prata ou então de ouro. É dinheiro. Ok? Ele colocou aquilo no chão. E quando ele foi prestar contas com o Senhor, ele disse: eu sei que tu és duro, um homem muito duro. Perceba, a sua percepção do Senhor vai fazer com que você não seja um bom mordomo. Você não vai servi-lo. Amém? Mas vai esconder aquilo que ele tem te dado. Amém? Até mesmo se esconder dele. Amém? Toda vez que alguém tem este espírito que a Bíblia chama de escravidão, ou um espírito legalista, o espírito da antiga aliança, sabe? Não podemos ter esse espírito, porque quando vão a Deus, essas pessoas têm um medo, porque olham para Deus como exigente, acham que o lugar onde estão é terra santa,
sentem que Deus está exigindo muito deles e eles erram. Por isso eles aumentam as tentativas do próprio esforço para tentar agradar a Deus. Deus não gosta disso. E Deus pergunta: o que fazes aqui? Este lugar que você veio. Que fazes aqui, Roberto? Que fazes aqui, Maria? Que fazes aqui, irmão? Que fazes aqui, meu amigo? Eu te faço essa pergunta porque Deus está fazendo essa pergunta. O que você está fazendo aqui no Monte Sinai? Amém? Ah, não, pastor, nós temos que entender que as leis são para nós hoje. Não, não. A santidade que vem de estar sob a graça é maior do que a da lei. Não estou dizendo que não estamos sob a lei, não temos mais lei, não. Amém? Quando você não está mais sob a lei, a graça vai operar em você. Glória a Deus. A lei diz: não matarás. Amém? A graça vai fazer com que você ame. Amém? E também perdoe. Amém? Só porque você não mata não quer dizer que você não tem falta de perdão no coração, amargura. Então quer dizer que de acordo com a lei você está bem porque você não matou? Ou para aqueles que a lei diz para não adulterar, e eles dizem: desde que eu não durma com uma outra mulher que não seja a minha, eu cumpri a lei. Mas o mandamento de Deus quando você recebe a graça é maior porque diz que você deve amar a esposa e não ter nenhum desejo por outra mulher. Amém? Deus vai fazer isso em você. É Deus quem realiza isso. Quando Deus provê é porque Ele está trabalhando. É o que acontece. Amém? E você é santo de verdade. Amém? A lei diz para não roubar. Amém? E se eu não roubar? Amém? Eu posso ser avarento, eu posso ser uma pessoa avarenta. Amém? Eu não ajudo ninguém. Mas se eu não roubar de ninguém, eu cumpri os 10 mandamentos. Não, amigo. Sob a graça, você deseja abençoar. Você fica generoso. Amém? Amém. É como Lucas 18 e 19. Em Lucas 18, fala daquele jovem rico para quem Jesus falou a lei, mas ele não quis vender o que tinha. Amém? Ele foi embora, muito triste. No próximo capítulo, e eu creio que o Espírito Santo colocou nesta ordem divina, amém? Para vermos a lei e a graça. O 19 fala de Zaqueu que subiu numa árvore. E Jesus não falou para ele sobre a lei. Jesus disse: desce, Zaqueu, eu quero comer na sua casa. E olha isso, seu coração se abriu, ele ficou generoso. Tudo nele se abriu, sua carteira abriu, a sua casa se abriu. Ele foi transformado porque o seu coração se abriu. Ele se tornou um homem generoso, sob a graça. Amém? Amém? Precisamos ver isso, igreja. Devemos estar realmente sob a graça. Não podemos ter um pé no Sinai e o outro pé no Monte Sião porque eu sou um cristão equilibrado. E tem alguns que pregam a graça, pregam até sobre a hipergraça. Tem pessoas que só falam sobre a graça, nada mais. Não, temos que ter os dois, senão nós não vamos ser santos, certo? E eles falam isso em outro lugar em Gálatas, fala de Agar, sabe aquela escrava? Você se lembra quem era Agar? Era a mãe de Ismael, amém, filho de Abraão. E o que a Bíblia diz: lança fora o filho e a escrava, porque o filho da escrava não vai ser herdeiro com o filho da livre. Isso é muito forte. Amém? Deus diz que você não tem nada a ver com aquilo. E Ele não fez isso só por causa da mulher, entenda isso. Isso é para nós um tipo. Deus estava falando do Monte Sinai. Deus disse: o que está no Monte Sinai não toque. Amém? Até um animal, se tocasse no Monte Sinai, morreria. E ainda queremos voltar ao Monte Sinai. Não sabemos valorizar a lei devidamente. Pensamos que podemos cumprir a lei. Nós conseguimos. Podemos fazer isso. Não podemos. Precisamos de um Salvador. A lei foi dada para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Mas a santidade que vem pela graça é muito maior. Ela é verdadeira, é santidade genuína. O fruto do Espírito, que inclui domínio próprio. Domínio próprio é um fruto, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então estar sob a graça é vital para nós. Amém? Eu quero te mostrar algo que está... Mas antes disso, sabe o que Elias falou para Deus? Ele disse: eu estou aqui porque eu tenho sido muito zeloso por ti. Sabe, o povo de Israel, os teus filhos têm deixado a tua aliança, eles têm derrubado os teus altares. Eles quebraram a aliança, esqueceram do altar e mataram os teus profetas. A espada, somente eu fiquei. Sabe o que Deus fez? Deus fez que ele experimentasse no Monte Sinai um vento forte. Um vento forte que bateu naquele monte e o monte se abalou. De novo. E depois fendeu as rochas. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava naquele vento. E depois daquele vento forte veio um fogo. E o Senhor não estava no fogo. Depois um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. E depois disso, uma voz
mansa e suave. Uma voz mansa e suave. Isso é a graça. Os elementos, terra, vento, fogo, tudo se refere à sua vida, o seu ministério. Amém? Porque havia nele fogo, havia terremoto. Amém? Tudo isso nós vemos quando fala do ministério de Elias. Mas Deus estava dizendo para ele: eu vou operar pela graça. Amém? E por causa do seu papel como profeta, aquilo tinha que acontecer. Mas o seu ministério era caracterizado pela terra, terremoto e também o fogo que ele fez descer sobre o Monte Carmelo, lembra disso? E o vento forte. Isso aconteceu logo depois que ele fez descer fogo do céu. Nós vemos um vento forte que trouxe a chuva. Amigo, o coração de Deus está naquela voz suave e mansa, a graça. E quando ele ouviu aquela voz, a Bíblia diz que ele se envolveu em um pano. Amém? E Deus perguntou de novo: que fazes aqui? 2 vezes perguntou: o que fazes aqui, Elias? E ele deu a mesma resposta. Sabia que o apóstolo Paulo falou dele em Romanos? E Paulo fala que, na verdade, ele intercedeu ou orou contra Israel. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel? Não a favor. Ele não intercedeu a favor, mas falava a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, o que acabei de falar, e Deus não gostou disso. Deus não quer isso. Mesmo que tudo isso seja verdade, mesmo assim, Deus não quer que nós falemos mal da nação de Israel. Amém? E sabe o que Deus fez neste caso? Depois que Elias repetiu a mesma resposta, matar os teus profetas, Deus então falou para ele: vá em frente, porque você vai ungir um novo rei, você vai ungir, certo? Aquele outro rei, e depois Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, você vai ungí-lo para tomar o teu lugar. Ou seja, rapidamente, ele foi trocado, certo? Porque Deus não gosta quando nós começamos a falar contra o seu povo. Devemos interceder a favor do seu povo. Neste caso, Elias errou. Amém? Mas no monte da transfiguração, Moisés apareceu e Elias também. Amém? E Jesus estava lá. Isso é tão lindo. E você sabe que Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Amém? E também Pedro, Tiago e João estavam lá. Pedro quer dizer pedra, Tiago quer dizer suplantador ou suplantar, João quer dizer a graça. A pedra foi suplantada pela graça. Aleluia! E Jesus estava lá, e Pedro sabia que naquela época era a festa dos tabernáculos, ou das tendas, e disse: façamos 3 tendas, Senhor. Que bom que estamos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ele queria colocar Jesus no mesmo nível que a lei e os profetas. E uma nuvem brilhante os escondeu. E Deus disse: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Não ouvir a lei e os profetas, não ouvi-los. A ele ouvi, singular. No momento que colocou Moisés e Elias, os 2 desapareceram. Sumiram. Cristo tem a preeminência. Amém? Ele ficou com medo. E depois diz que ele foi tocado, e a Bíblia diz que ele se levantou. Ele esperava a repreensão da parte de Jesus? Jesus disse: não temas. Não temas. Amo isso. Ele disse: não temas. E o levantou. É a palavra da graça. O Pai tinha dito: este é meu filho amado. A ele ouvi. A ele ouvir. Eu sei que é ouvir durante toda a nossa vida. O que Jesus falou logo depois que o Pai falou para ouvir Jesus, o que ele falou? Ele disse: não temas. É a palavra da graça. Não é uma exigência, certo? E você tem que fazer algo, mas sim uma segurança. Amém? De conforto. As palavras da graça. Não temas. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles olharam, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Glória ao nome de Jesus. E quando Deus chamou Moisés, você se lembra disso? Falamos de Elias, agora olha Moisés. E para entender o chamado de Moisés, lembra que ele representa a lei. Amém? Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai. Literalmente, Deus deu para ele as tábuas da lei, certo? Por isso ele representa a lei. João 1,17 nos diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por
Jesus Cristo. Amém? Está muito claro. A lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho. Amém? A lei é sempre caracterizada pela exigência. A graça é caracterizada pela provisão. Amém? Toda vez que pensamos sobre a exigência, pensamos nisso, acabamos ficando muito estressados e pensamos que Deus está sempre exigindo. Podemos ficar até deprimidos. Lembre-se disso. Isso não é de Deus. Você se colocou debaixo da lei. Amém? E com isso vem a maldição. Mas sob a graça, pensamos na provisão. Amém? Recebemos sua provisão. Aleluia. A primeira vez que Deus apareceu para Moisés foi na sarça ardente. Você conhece essa história. Vamos ver isso para terminar e ver o que podemos aprender aqui. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. E onde ele estava? Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o monte Sinai, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Ou seja, o anjo do Senhor veio e não foi nada oculto. Não foi algo que seria como se o anjo estivesse lá, mas não se revelasse. Ele apareceu a Moisés em uma chama de fogo. Onde? No meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? É interessante porque agora ele se virava do anjo que estava no meio do fogo. E eu vou te mostrar esse anjo aqui. É o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Amém? O anjo não quer dizer um anjo da inumerável companhia de anjos. Não, não. O anjo do Senhor fala do Senhor Jesus Cristo na sua forma antes de ser encarnado. Certo? Agora eu quero ver essa visão. Ou seja, se distraiu de olhar para Jesus, que apareceu para ele na sarça, e ele ficou distraído com a sarça, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava porque estava distraído, da pessoa principal, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Deus o chamou de onde? Do meio da sarça. Agora nós vimos que o anjo do Senhor apareceu onde? Do meio da sarça. Agora o Senhor bradou a ele do meio da sarça. Então isso mostra que o anjo do Senhor aqui é divino. É uma das pessoas divinas da Trindade, glória a Deus, aleluia. É Jesus mesmo, porque o Senhor bradou a ele do meio da sarça, amém? E disse: não te chegues para cá. Deus disse: não te chegues para cá. É a primeira coisa que temos que entender, certo? Esta história tem muitas verdades incríveis que precisamos entender sobre Moisés. A primeira coisa que Deus falou para ele, está aqui a primeira coisa, certo? O que ele disse? Não te chegues para cá. Olha, quando Jesus falou sobre a parábola do filho pródigo, lembra disso? Aquele filho foi até o seu pai e disse para o seu pai: me dá a parte da minha herança, não aguento esperar a sua morte, certo? Quero a minha herança agora. Então o pai dividiu aquela herança entre os dois filhos, e seu filho, que pegou a herança, foi para um lugar bem longe e depois de um tempo gastou tudo aquilo vivendo dissolutamente. E quando o dinheiro acabou, seus amigos o deixaram também, e ele ficou muito pobre. Ele começou a passar fome e alguém o contratou para alimentar porcos. E naquele lugar, ele parou para pensar e disse: na casa de meu pai tem fartura de pão. Não se esqueça, filho de Deus, na casa do seu pai tem muita fartura de pão. Lá fora, estão comendo bolotas, estão comendo lavagem. Amém? Na casa do pai tem muita fartura de pão. Amém? Não abandone a casa de Deus. Glória a Deus. Não deixe de assistir o culto todo domingo. Amém? Porque esta é a casa de Deus. Aleluia. Nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, que é o pão que nos alimenta. E tem pão aqui com fartura. E até mesmo as finanças hoje é descrita por muitas pessoas como pão. Tem que ganhar o pão, irmão. Sabe? Pão. O pão nosso de cada dia. O pão representa isso. Tem pão aqui com fartura. Aleluia. Amém? Ele se levantou e disse isso. Ele até preparou uma palavra. Vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e a terra, não sou digno mais de ser teu filho, mas me faça como um dos teus servos. Ok? E com esta palavra ele foi até o seu pai. Ele era inteligente, ele sabia que até os servos tinham pão para comer e com fartura. Amém? Eles comiam bem na casa do pai. Então ele queria ser um servo só para ter o que comer. Ele não sabia que o pai o esperava, certo?
Mas quando ele voltava, a Bíblia diz assim, certo? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem contou essa história? O nosso Senhor Jesus. Então esse pai aqui é uma referência ao seu pai. Aqui é Deus, e esta é a sua postura, sob a graça. Amém? O filho tinha pecado, sem dúvida alguma. Ele quebrou mais do que um dos 10 mandamentos, ok? Sem dúvida alguma, ok? Olha, Deus o viu aqui sob a graça e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas para Moisés, sob a lei, o que Deus disse? Olha, a lei não tinha sido dada ainda, mas Moisés representa a lei e a ideia é a mesma aqui. Não chegues para cá. Amém? Mas para o filho pródigo, aquele pai que representa o nosso Pai Celestial, glória a Deus, o nosso Pai corre para você quando você dá um passo em direção a Ele. Amém? Mas sob a lei diz, não chegues para cá. Não chegues para cá. Mas sob a graça, Deus nem espera por você. Olha, a graça não diz, você pode vir até mim agora. Não é assim. Vai muito mais além. O pai correu para estar junto do filho. Isso é a graça. Sob a lei, não chegues para cá. Amém? Sob a graça, o pai correu na direção do filho. E depois disso, o abraçou e se lançou ao seu pescoço e o beijou. No grego ali o beijou repetidamente. Certo? Voltando a Moisés, Deus disse para ele, não se chegue para cá. A segunda coisa, tira os sapatos de teus pés. Olha, na história do filho pródigo, o que aconteceu quando ele voltou? Quando ele voltou, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Olha, a lei diz, ok? Tira os sapatos. Ou seja, você não tem direito de ficar aqui. Você não tem posição. Ok, sandálias representavam posse naqueles dias. Amém? Como a história de Ruth, a casa do homem que perdeu os sapatos. Você perde a sua herança, as suas sandálias. Amém? Você não tem direito de ficar aqui. Amém? Tira os sapatos, mas sob a graça. Amém? O pai disse, coloque alparcas nos seus pés. Ele tem o direito de ficar na minha presença. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha, e essas sandálias foram colocadas nele. Ele não colocou as suas próprias sandálias. A graça não diz, certo? Você tem as sandálias agora? Então coloque-as. Amém? Não. Alguém fez por ele. Alguém colocou sandálias nos seus pés. Coloca alparcas nos seus pés. Aleluia. Amém? Voltando a Moisés. A terceira coisa que Deus falou para Moisés, mas não se esqueça, é a primeira vez que Deus fala com Moisés. E a primeira coisa que ouviu foi, não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. O lugar em que tu estás é terra santa. Amigo, a razão por que muitos não se aproximam, a razão para tirar as sandálias dos pés é porque o lugar onde elas pisam é terra santa. Mas sob a graça, se o pai dissesse para aquele filho, não te chegues para cá, o lugar onde agora nós estamos é terra santa, o filho não ia chegar em casa, ele não conseguiria chegar. Ele não ia ficar na frente do pai e nem ter sandálias nos seus pés. Não teria. Mas sabe que terra é essa? A graça. Isso quer dizer que tem um conflito entre a graça e a santidade? Não, amigo. A graça é a essência, é o evangelho. Nunca foi dito que a santidade é o evangelho. Não é o evangelho da santidade. Nunca fala isso, mas fala o evangelho da graça e paz. Amém. Olha, a santidade é a natureza de Deus. Deus é santo. Amém? E nós devemos ser santos como Deus é santo, mas até mesmo nessa exaltação, se você ler, diz, aguarde até o final, pela graça que virá até você, na revelação de Jesus Cristo. Amém? Não pode ser santo sem a graça de Deus, como acabamos de ler. E tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então não há conflito. Na verdade, a santidade de Deus, pelo que Jesus fez na cruz, carregando os nossos pecados. Quem não conheceu o pecado, não cometeu o pecado, e nele não havia pecado, se tornou pecado na cruz, com o nosso pecado, para que nós, que não conhecemos justiça, em nós não há justiça, podemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo, a troca divina na cruz, por causa do que Cristo fez. Hoje, estamos numa terra familiar.
Amém? Numa terra da graça. Quer dizer que Deus agora é menos santo? Não. A sua santidade permanece a mesma, mas ela agora está do seu lado. Ou seja, se você acredita que Deus te perdoou de todos os pecados, a sua santidade se agrada com isso. Amém? Ou seja, a santidade de Deus exige a liberação daquele que confia em Cristo. Porque a santidade de Deus, naquela cruz, puniu o Senhor Jesus Cristo por todos os nossos pecados. Para que hoje, se você colocar a sua fé em Cristo, a santidade de Deus está do seu lado, exigindo a sua liberação, exigindo a sua justificação, exigindo a sua bênção. Amém! Sede santos, porque eu sou santo. Olha, igreja, devemos ver assim. Todo o contexto ali em Pedro fala de graça. Aleluia, ele termina esse discurso dizendo, crescer na graça. Amém? E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só devemos então crescer na graça. Quando temos a graça, podemos realmente servir a Deus com reverência e piedade. Quando você é um novo homem, amém, que foi criado em justiça e verdadeira santidade. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus, sabe? Olha bem, alguns pensam que tem uma luta entre a lei e a graça. Não tem luta, meu amigo. Não há luta. Só lembre-se disso, certo? A cruz reconciliou a justiça e a paz. Elas se uniram. Amém? A exigência de Deus e a paz agora estão juntas. Amém? Misericórdia e verdade. Se beijaram. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Na cruz, os atributos divinos foram glorificados. Até a lei foi magnificada. Como? Pela morte de Cristo. Não por cumprir a lei, mas pela morte de Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Amém. Portanto, ele nos tirou de debaixo da lei e colocou debaixo da graça. Amém. Glória ao nome de Jesus. E é interessante porque uma das primeiras vezes que Pedro se encontrou com Jesus, ele, na verdade, estava consertando as suas redes, estava sentado ali, e o Senhor pegou o seu barco para pregar para multidões, e depois disso o Senhor falou, vamos ao fundo, e deixa descer as suas redes. Ele fez isso. Ele fez isso. Sob tua palavra lançarei a minha rede. Ele hesitou, mas então ele disse, sob a tua palavra farei isso. Amém. Há um segredo aqui. Sob tua palavra lançarei a minha rede. E a Bíblia diz que ele recebeu uma pescaria que era tão grande que afundava os barcos. Quando ele recebeu essa bênção, ele caiu aos pés de Jesus. Porque ele percebeu quem era aquele homem que falou para ele lançar a sua rede. Era o próprio Senhor. E o que ele disse? Aparta-te de mim, porque sou pecador. Uma das primeiras vezes que ele se encontra com Jesus, o seu sentimento para com Jesus era um sentimento por causa do amor de Jesus ou por causa da sua santidade? Aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Foi a santidade de Jesus. E isso é uma coisa muito natural dos pecadores serem conscientes da santidade de Deus. E se afastam dele, porque sabem que ele é santo. Amém? Até se um anjo aparecer, eles vão se esconder. Por quê? Porque sabem que ele é santo. Amém? Isso é natural. A carne sabe que Deus é santo e vai encontrar meios para evitar essa santidade. Então não há conquista em conhecer profundamente a santidade, amigo, mas sim conhecer o seu amor, e isso é o que Deus quer. Não é natural para o homem. Não é natural para a carne querer experimentar o seu amor, conhecer o seu amor. E colocamos a santidade acima do amor, e não há conflito entre os dois. Amém? Olha, depois de mais alguns anos, Pedro negou conhecer Jesus. Amém? Xingando, falando palavrões. E agora, ele voltou para a pescaria. Certo? E o Senhor estava às margens da Galileia. Ele tinha ressuscitado. Amém? E ele estava às margens da Galileia e ele disse para eles, vocês têm alguma comida? Disseram, não temos. Ele disse, lança a rede do lado direito, vocês vão pegar. E fizeram isto, e desta vez pegaram tanto peixe, e as redes não se romperam. Levaram aquilo, até chegarem então na margem. Mas antes disso, olha o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que João foi o primeiro a falar. É o Senhor. Quando Pedro percebeu que era o Senhor andando por ali, Pedro pulou naquela água para ir rapidamente até o Senhor. Olha, amigo,
O que ele estava pensando sobre o Senhor? Sua santidade agora ou o seu amor por ele? Se estivesse pensando na santidade, ele pularia do outro lado do barco para ir para longe. Como, sabe, da primeira vez, ele se encontrou com Jesus uma das primeiras vezes e disse: "Aparta-te de mim, porque eu sou pecador." Amém? Ele se apartaria de Jesus se ele pensasse na santidade dele. Jesus estava menos santo? Não. Quando ele curou o cego, tocou no leproso, estava menos santo? Não. Ele é 3 vezes santo, manifesto na carne. Mas ele pensou no amor do Senhor. E por isso ele pulou na água e foi até o Senhor. Amém? E olha, muitas vezes, amém, porque a religião, a carne gosta da religião. Certo? Religião não quer dizer espiritual. Espiritual é do espírito. Mas a carne tenta, sabe, fazer alguma coisa para falar da santidade o tempo todo, porque ela sabe que a santidade vive de exigência. E as pessoas, quanto mais tentam, mais erram. Quanto mais tentam, mais erram. E alguns dizem: esquece, essa vida não é para mim. Amém? O pensamento está todo errado. Não começamos pela santidade, começamos com o amor de Deus, continuamos no amor de Deus, e a santidade é o resultado de caminhar neste amor, conhecendo mais o seu amor. Sabe qual é o segredo de ser cheio de Deus? A Bíblia fala em Efésios. Para fazer essa oração, falamos da primeira oração no capítulo 1. Tem uma outra oração em Efésios que nos ensina a orar para conhecermos a largura, a profundidade, a espessura, a altura e conhecer o amor de Cristo. Não conhecer o seu amor por ele, não. Conhecer o amor dele por você. Conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa o entendimento. Para que nós, olha o resultado, para que nós sejamos cheios com toda a plenitude de Deus. Amém. E amigo, Deus quer isso para você. Ser cheio da plenitude de Deus. Não é isso a verdadeira santidade? Amém? Glória a Deus. Então não há conflito. Amigo, amém? Sobre a graça deve vir primeiro. Aleluia. A graça vem primeiro. Não quer dizer que abandonamos a graça agora que somos mais maduros e depois vamos para a santidade. Não, amigo. Até mesmo a pessoa que é da carne, a pessoa carnal lá fora, conhece a santidade dele. Por isso fogem dele. Amém? Mas fomos reconciliados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não fique pensando nessa santidade que te faz afastar de Jesus. Amém? Quando ele esteve na terra. Amém? As pessoas iam a ele. Eram pessoas pecadoras. E iam a ele. Amém? E todos recebiam dele. Todos eles. A Bíblia diz que todos eles foram curados. Amém? Os que se achegavam a ele. Não todos em Israel, mas todos que iam a ele eram curados. E você também, amigo. A festa está preparada. Você quer participar? Amém? Glória ao nome de Jesus. Se você ainda não é salvo, quero te dar essa oportunidade. Amém? Agora mesmo de fazer essa oração dizendo: eu quero ser salvo. Eu quero saber que todos os meus pecados foram perdoados. Eu quero estar debaixo da graça de Deus. Amém? Eu quero saber que de hoje em diante, a posição de Deus para comigo é uma de favor incondicional e de um amor eterno. Amém? Um pai para mim. Eu quero isso. Se você quer isso, amigo, faça essa oração comigo de coração. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados naquela cruz. E te agradeço por ressuscitá-lo dos mortos. Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E te agradeço porque os meus pecados foram perdoados por seu sangue. E te agradeço porque agora eu sou teu filho e tu és o meu pai. E eu estou agora em terra da graça, terra de favor, favor que eu não mereço, mas recebo mesmo assim. Aleluia. Obrigado, Pai, porque a tua postura para comigo é sempre a de me mostrar sempre o favor e a graça. De hoje em diante, por onde eu for, Senhor, eu espero ver, Senhor, os efeitos da tua graça sobre a minha vida. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Portanto, agora sendo justificado pela fé, você agora tem paz com Deus. Amém. Não só isso, pelo Senhor Jesus Cristo, mas agora tem acesso ao seu favor que agora temos. Você está agora em terra de favor. Favor que não é merecido pelas obras, mas você está nessa terra mesmo assim como um dom, por Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome de Jesus, amigo.
Bem-vindo à família de Deus. Glória ao nome de Jesus. E eu quero orar por você que não está se sentindo bem ou foi diagnosticado com algo e você precisa de oração. Agora mesmo, sabe, só creia. Amém? Porque é um banquete de unção para você e é a unção que destrói esse jugo satânico. Seja uma depressão ou talvez doença, é a unção que destrói o jugo. Coloque a mão no lugar da enfermidade agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me levanto contra essa doença, me levanto contra essa enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo e declaro que essa doença e a enfermidade saiam agora do seu corpo e que você seja livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo, do topo da tua cabeça até a planta dos teus pés. Amém. Receba. Agradeça. Amém. Agradeça que você está recebendo em nome de Jesus. Amém, amigo. Você foi feito totalmente são e pleno. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Fique em pé. Se puder, igreja. Eu acho que você pode se você está em casa assistindo. Amém. E devemos sempre lutar para assistirmos juntos como uma família. E também procure assistir isso sem nenhuma distração. Glória a Deus. Amém. Obrigado, igreja, por assistir todos os domingos e se manter sempre, amém, na palavra de Deus, sabendo que é a palavra de Deus que vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. E nesta semana, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e a sua família sua shalom, paz, bem-estar e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos vemos em breve. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, we would love to send you a copy of Joseph's special resource, Healed and Whole, as a thank you for your gift of support to our ministry. If you or someone you know is struggling with pain or sickness in their body today, don't lose hope. Let Joseph show you from God's Word how the Lord wants you healed, healthy, and whole. Catch a glimpse of the Father's heart for you and begin to experience God's restoration in every area of your life. Be bold to receive, because Jesus paid for it. And for a specific gift, receive a gift collection which includes Joseph's brand new 5-DVD album. Receive 360-degree healing, God's promise of divine health and wholeness. Surely He bore our diseases and carried our pains. Himself took our infirmities. When you have the person, you have the value of the work. Put your eyes on the Lord. Just to see Him, faith is there. Don't miss out on these great resources. Request your copy today and learn how you can experience God's divine healing and wholeness for you and your loved ones. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Dear friends, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus across America and around the world. Thanks to the support and prayers of all our JPM partners, millions of people worldwide are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ. Because of your support, we have been able to embark on new initiatives to reach out to more communities with the gospel. For instance, we have translated our messages into Spanish and Bahasa Indonesia, two of the most widely spoken languages in the world. Our Joseph Prince Spanish YouTube channel now has over 25,000 subscribers, and that number is growing quickly. With Spanish spoken by 500 million people,
We are excited for millions more to encounter the person of Jesus and the power of His grace. As the good news of Jesus is shared in these communities, many who were trapped by guilt and depression are now experiencing His amazing love and grace. They are discovering their forgiveness in Christ and seeing many breakthroughs. Thank you, JPM partners, for making all this possible through your faithful and generous giving. If you're not yet a partner and you believe this is good ground to sow into, will you prayerfully consider becoming a partner with us today? And if you have Spanish or Bahasa Indonesia speaking friends who need to hear the message of God's grace, would you also take a moment to share the links below with them and be an ambassador of His grace? Wendy and I are praying for you to experience the Lord's favor and shalom peace in every area of your life. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.